Bem-vindos à divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2026 da Gerdau. Eu sou a Ariana Pereira, especialista da área de relações com investidores, e hoje eu me junto ao nosso CEO Gustavo Werneck e ao CFO Rafael Japur nessa videoconferência. Lembremos que essa transmissão está sendo feita com tradução simultânea para o inglês e você pode escolher o idioma de preferência clicando no ícone do globo na parte inferior da tela. Durante a apresentação, todos os participantes estarão apenas como ouvintes e, em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Analistas e investidores poderão entrar na fila através do botão Raise Hand. Vale ressaltar que as perspectivas aqui apresentadas constituem-se em crenças e premissas da companhia, com base em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não constituem garantia de desempenho e dependem de circunstâncias que podem ou não vir a ocorrer. Passo a palavra ao Gustavo para dar início à apresentação. Olá, pessoal, boa tarde. Espero que vocês estejam bem. Agradeço a oportunidade de estarmos juntos em mais uma divulgação de resultados. A gente vai comentar brevemente sobre os destaques do primeiro trimestre de 2026, as perspectivas para as nossas operações e aí seguiremos de forma célere para a nossa sessão de perguntas e respostas. A gente teve, por mais um período, um forte resultado na América do Norte. Nós registramos entre janeiro e março deste ano o melhor EBITDA ajustado para um primeiro trimestre desde 2022 na nossa operação norte-americana, que foi responsável por 75% do EBITDA consolidado da companhia. Esse desempenho é fruto da continuidade da demanda de aço local em um bom patamar, alavancada pelo consumo de segmentos como data centers, infraestrutura e energia solar, e de uma sólida performance operacional das nossas operações na região. Por sua vez, aqui no Brasil, o mercado doméstico seguiu pressionado pela entrada excessiva de importações de aço, cujo volume subiu 4,2% no primeiro trimestre de 2026, em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo uma taxa de penetração de 22,7%. Nesse contexto, a gente segue acompanhando de perto os possíveis desdobramentos das análises antidumping sobre aços longos e planos, que devem ser atualizados nos próximos meses. Esse cenário de importação desleal tem impactado a rentabilidade de nossas operações no mercado brasileiro. Eu reforço que estamos investindo em iniciativas que fortaleçam a competitividade e a rentabilidade das nossas operações aqui no Brasil. Vimos, inclusive, uma recuperação do EBITDA da operação brasileira nesse primeiro trimestre, como fruto dessa estratégia. Por fim, eu gostaria de destacar que apresentamos recentemente ao mercado a Gerdau Uniweco, uma solução de aço com baixa emissão de carbono, desenvolvida para apoiar clientes que buscam avançar em suas jornadas de descarbonização e fortalecer sua competitividade em um cenário de transição para uma economia de baixo carbono. Com o lançamento da nova linha, passamos a oferecer um portfólio completo de produtos com menor pegada de carbono para os setores consumidores de aço de forma geral, como o automotivo e a construção. Eu vou passar a palavra agora para o Japur, que está aqui do meu lado, que vai detalhar os destaques financeiros, os impactos desse cenário atual nos nossos resultados. Volto para fazer alguns comentários bastante breves e a gente já segue para a nossa sessão de perguntas e respostas. Japur, contigo aí. Obrigado, Gustavo. Bom dia, boa tarde, pessoal. Sempre um enorme prazer estar aqui com vocês em mais uma divulgação de resultados da Gerdau. A gente iniciou o ano de 2026 com um lucro líquido consolidado de R$ 1 bilhão, 51% superior ao do último trimestre, sequencialmente, né? E 34% acima do igual período de 2025. Esse resultado foi impulsionado pelo crescimento sequencial dos resultados em todos os nossos segmentos de negócio, com destaque para a América do Norte, que continua a ganhar relevância, como o Gustavo já destacou mais cedo. No Brasil, por outro lado, mesmo com um consumo aparente mais fraco em aços longos, nosso principal mercado, obtivemos uma margem EBITDA superior à do trimestre passado, muito em função aí da nossa disciplina em custos. Assim, geramos um EBITDA de
R$ 3 bilhões no primeiro trimestre. Então, pessoal, falávamos um pouco da nossa operação no Brasil, que mesmo com o consumo aparente, né, do mercado brasileiro mais fraco em aços longos, que tipicamente é o nosso principal mercado, a gente obteve uma margem EBITDA superior à do trimestre passado, muito aí em função da nossa disciplina em custos. Assim, em consolidado, a gente gerou um EBITDA de R$ 3 bilhões no primeiro trimestre, com uma margem de quase 18%. Encerramos mês de março com uma alavancagem de 0,74 vezes a dívida líquida pelo EBITDA. Patamar extremamente sólido e alinhado à nossa política e estratégia financeira. No primeiro trimestre de 2026, registramos um fluxo de caixa livre de R$ 16 milhões, mesmo no período que tipicamente consome capital de giro pela sazonalidade e a retomada dos negócios depois das paradas de manutenção de final de ano. Na comparação com o primeiro trimestre de 2025, geramos nesse trimestre, agora em 26, R$ 1 bilhão e 300 milhões a mais de caixa. Isso reflete não só a melhora do nosso EBITDA, mas também a importante redução no ritmo de desembolsos de CAPEX na comparação com anos anteriores. Mas isso não significa que não estamos investindo em nosso futuro. Até o final deste ano de 2026, gostaria de lembrar, se a gente retomar aquilo que a gente tem divulgado nas últimas divulgações de resultado, no nosso Investor Day, que a Gerdau deve completar em 2026 três projetos muito significativos: a expansão de mineração em Miguel Burnier, o centro de processamento sucata em Pindamonhangaba e a primeira fase da expansão de Midlothian no Texas. Juntos, esses projetos têm o potencial de adicionar quase R$ 1,5 bilhão anual, de EBITDA anual, quando eles tiverem seus ramp-ups plenamente concluídos. Por fim, seguimos firmes com o nosso compromisso de gerar valor para os nossos acionistas. Nesse trimestre, a Gerdau SA vai distribuir 18 centavos na forma de dividendos por ação, enquanto a Metalúrgica Gerdau vai distribuir 8 centavos por ação. Além disso, falando em Metalúrgica Gerdau, aprovamos a abertura de um novo programa de recompra para a companhia, até 10 milhões de ações preferenciais, que hoje, pelo valor da cotação, se aproxima com um investimento próximo aí a R$ 100 milhões. Paro por aqui e volto mais tarde na parte de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigado, Japur. E para finalizar, queria dizer que aqui no Brasil, a gente vê sinais de uma retomada gradual da demanda doméstica, com destaque para as indústrias de construção e infraestrutura, após uma sazonalidade mais intensa no início do ano, ainda diante de uma entrada excessiva de aço importado no mercado local. Na América do Norte, por sua vez, seguimos vendo o consumo de aço estável em patamares elevados, com um backlog de pedidos em níveis acima da média histórica. A gente segue acompanhando os desdobramentos da seção 232 e a revisão formal do Acordo Comercial de Canadá, Estados Unidos e México, chamado USMCA, prevista para o início do segundo semestre. Vou voltar a palavra agora para a Ariana e o Japur, ficamos à disposição para responder as perguntas e dúvidas de vocês. Ares, volta contigo aí, tá? Obrigada, Gustavo e Japur. Vamos começar agora a sessão de perguntas e respostas. E a primeira pergunta é do Ricardo Monegaglia, do Safra. Bom dia a todos. Obrigado por pegarem minhas perguntas e bom falar com vocês. Eu não sei se vocês conseguem ver minha tela, mas minha câmera, mas enfim.
Primeiro elogiar, né, a performance de margem no Brasil, foi uma surpresa boa aqui, tanto para mim quanto nas últimas conversas que eu tive com investidores, tá? Então eu queria aproveitar um pouco esse tema de competitividade no Brasil. Vocês têm falado bastante da próxima onda de melhoria, não vindo necessariamente de fechamento de capacidade, mas de eficiência e redução de custo. Então, queria dar a oportunidade para vocês de dar um pouco mais de cor de quais são as principais alavancas que vocês veem hoje em ganho de eficiência, né? Entendo que tem um pouco de logística, tem a mineração, Miguel Burnier, óbvio, mix, produtividade industrial, então é uma pergunta bem ampla, mas que eu entendo que é bem relevante aqui para o momento atual. E aí a minha segunda pergunta, né, seria em alocação de capital. Eu percebo que ainda tem uma certa dispersão entre o que o mercado espera para a CAPEX em 2027. Então, queria confirmar com vocês, né, dada a entrega do projeto de mineração e, enfim, com os outros projetos de ganho de competitividade também mais definidos, né, ou com um balanço de CAPEX um pouco mais baixo, faz sentido a gente já esperar o CAPEX de vocês no ano que vem migrando para um nível um pouco mais próximo do patamar da depreciação, principalmente considerando, né, que a prioridade da companhia é a disciplina na alocação de capital, geração de caixa e retorno ao acionista. Então, obrigado por pegar minhas perguntas. Tá bom, Ricardo, a gente não consegue ver a tua câmera, tá? Mas te ouvimos aqui muito bem. Eu vou introduzir esse tema de competitividade e custo de uma forma mais geral, tá? O Japur, como sempre, tem os números mais detalhados do que eu, ele já emenda aí com algum número que ele queira te passar. E aí, Japur, eu te peço também para tu responder, ajudar a gente a responder essa questão do CAPEX, tá? Ricardo, de forma geral, tá? Essa evolução das nossas margens no primeiro trimestre desse ano, ela foi muito fruto de iniciativas que estão em nossas mãos, tá? Então, a gente enxerga que ainda temos espaço para frente, né, de buscar um pouco mais de competitividade em custo. A gente tem um atendimento assim no Brasil, que ele vai do sul ao norte. Então, a nossa equação logística, como tu comentou, ela tem oportunidades, né? A gente tira material de usina, leva para as nossas mais de 70 filiais da Comercial Gerdau, dali a gente leva para a loja de material de construção. Então, essas questões assim de maximização das nossas, da nossa equação de competitividade e custo no Brasil, ela ainda não chegou no limite. A gente tem sim oportunidades vindo pela frente, a gente vai seguir capturando todas as oportunidades, tá? Por outro lado, tá, olhando para frente, né, tem essa questão de uma pressão de custos, especialmente nos energéticos. Esse tema todo do conflito lá dos Estados Unidos com o Irã, ele tem feito assim no dia a dia com que os nossos principais fornecedores de insumo nos procurem diariamente, né, pedindo renegociação de preço e tal. Temos nesse momento também negociações aí com nossos clientes, né, tentando de alguma forma encontrar uma equação que seja possível repassar parte desses custos para os diversos segmentos, né? Temos entrando aí pela frente, né, os benefícios dos investimentos de alocação de capital em CAPEX, em projetos que a gente tem realizado no Brasil, né? O Japur também pode comentar com um pouco mais de detalhe, né? A competitividade em sucata, o próprio investimento de mineração lá em Miguel Burnier. Então, tem prós e contras vindo pela frente, né? Mas o que a gente tem muita convicção que aquilo que está nas nossas mãos para os próximos trimestres, da gente buscar uma redução de custos e uma leve ampliação de margens, a gente vai seguir colocando todos os esforços possíveis nisso aí, tá? Então, não vai ser nenhuma recuperação de margens vindo pela frente muito radical, né? Mas paulatinamente e gradativamente a gente entende, né, que a gente tem condições de seguir melhorando nossas margens, sem contar com as questões de defesa comercial, especialmente dos temas de antidumping de aços planos, que a gente segue muito otimista, que podem trazer uma nova realidade assim para o setor a partir do terceiro trimestre desse ano. Então, essa é a minha visão geral aí sobre o tema, mas passo a bola para vocês, Japur. Se tu quiser colocar algum número a mais aí para dar visão mais detalhada para o Ricardo, e aproveito e te peço a gentileza também de responder o tema do CAPEX, tá? Claro, tudo bem, Ricardo. Acho que detalhando um pouco aqui mais, né, a gente tem, pensando em dois projetos grandes que a gente tem para ser entregues aí daqui até o final do ano, que é a mineração em Miguel Burnier, que a gente fala aí de um projeto que vai gerar
em torno de 1 bilhão e 100 milhões de reais por ano, potencialmente de EBITDA adicional, pensando em economia de custos no nosso processo em Ouro Branco, mas também em receita por venda de minério para terceiros, que a gente vai ter. Esse projeto tem esses dois componentes, né? E, ao mesmo lado, também a gente tem dentro aqui, para nós pensando nas nossas mini-mills, nas nossas usinas elétricas, né? A gente tem investimento que a gente vai estar concluindo ao longo desse ano também no centro de reciclagem sucata em Pindamonhangaba, que vai gerar em torno de mais de 100 milhões de reais de benefício quando estiver plenamente operando. Então a gente tem alavancas aí robustas que ao longo do tempo as curvas de ramp-up são sempre complexas a gente estimar, tem muitos temas que podem afetar essa performance, mas estruturalmente, pensando no médio e longo prazo, esse é o nível de incremento de patamar de competitividade que a gente deve ver nas operações do Brasil ao longo dos próximos anos, tá? Então, acho que estruturalmente essa é a mudança, tá? O que conecta talvez um pouco com a sua segunda pergunta com relação a CapEx, tá? A gente entende que é um pouco cedo da gente falar de guidance formal para CapEx para 2027. A gente está começando aí o ano de 2026. Tipicamente, a gente dá o guidance de CapEx para o ano vigente em fevereiro, na divulgação do quarto trimestre. Ano passado a gente antecipou no nosso Investor Day, porque achávamos que era importante trazer uma prestação de contas para o mercado, uma decisão que já era tomada dentro do Conselho de reduzir o patamar daquele nível de 6 bilhões de reais de desembolso para um patamar aí mais próximo de 4.700. A gente está num ritmo no ano, se a gente pensar no primeiro trimestre e anualizar, um ritmo muito parecido e aderente com esse guidance, mas quando a gente pensa em 2027, a gente é cedo para a gente dar ainda alguma clareza maior com relação a isso. A gente já disse na nossa apresentação do Investor Day o nível de CapEx geral de manutenção que a gente deve esperar nos próximos anos, né, em patamar ali próximos de 5 de 3 bilhões de reais nos próximos 5 anos, em média, com algumas flutuações, dependendo de grandes paradas de alto forno, coqueria e coisas e afins, mas estruturalmente esse é o nível de manutenção. A gente, pessoalmente, a gente acredita que seja difícil a gente imaginar que a gente faça única e tão somente para sempre a manutenção como o CapEx da companhia, quando a gente pensa em vida real. Mas quando a gente pensa como modelagem do fluxo de caixa, a gente não pode ignorar que os projetos de competitividade eles são feitos para gerar um retorno, para gerar um incremento de EBITDA, para gerar competitividade, para gerar crescimento, que é o que a gente está vendo agora com esse investimento que a gente está concluindo em mineração em Midlothian e com processamento de sucata aqui em Pindamonhangaba. Então, isso também, esses benefícios, acho que também têm que ser incorporados no fluxo de caixa, e muitas vezes o que a gente vê, pessoalmente, o que eu vejo nos modelos analistas, simplesmente desconsiderando qualquer tipo de ganho dos projetos novos que a gente traz, de crescimento, e considerando como se tudo fosse sustento, que, no nosso ponto de vista, é equivocado. Agora, dentro de um patamar como a gente tem hoje, de excesso de capacidade no Brasil, de economia, né, bem ajustada, de demandas ajustadas na América do Norte, tampouco a gente vê espaço para grandes projetos com grandes incrementos de CapEx, acho que não parecem fazer muito sentido, tá? Ótimo, ficou super claro. Obrigado, Japur e Werneck. Obrigado, Ricardo. Vamos lá, Ari. A próxima pergunta é do Rodolfo Angelo, do JP Morgan. Bom dia, pessoal. Obrigado, pelo call. Eu queria, discutir um pouquinho mais a situação de Estados Unidos, né? A gente aqui estava positivo com a região há algum tempo e estamos sendo, sincero aqui, até surpreendidos, né? Os resultados são muito fortes, esse níveis de backlogs muito altos. E eu ia pedir, Gustavo e Japur, se vocês pudessem falar um pouquinho mais no detalhe, assim, o que está acontecendo, quais são as fortalezas que vocês veem na região, e olhando não só para o trimestre, mas um pouco mais, o que vocês esperam de ver para
o segundo semestre na região lá na América do Norte. E minha segunda pergunta é parecida, mas para o Brasil, né? Brasil, acho que está claro, vocês falaram bastante da discussão do lado de oferta, né? Da luta contra o importado, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês estão vendo do ponto de vista de demanda. A gente está ainda com juros muito altos. Como é que está a atividade de construção? De onde pode estar vindo surpresas positivas né, onde podem ter preocupações do lado específico de demanda? Obrigadão. Fala, meu amigo Rodolfo, tudo bem aí? Tranquilo? Tranquilo nunca, né? Quem torce para a ponte nunca dorme tranquilo. Tá com a cara boa aí, cara. Tá com a cara tranquila. Mas deixa eu te falar, vamos dividir, tá? Eu vou falar eu vou falar dos Estados Unidos, tu fala de Brasil, tá? Claro. Rodolfo, as fortalezas que nós temos lá, que é a expressão legal que tu usou, né? Primeiro, assim, que a demanda ela é muito resiliente, né? A de curto e médio prazo, né? Então, os segmentos onde a gente tem encontrado, assim, as principais demandas no nosso backlog, eles seguem bem firmes e seguirão, tá? E aí eu pego só como exemplo aí a questão de data centers, né? A quantidade de data centers que estão sendo construídos e serão construídos nos próximos anos na América do Norte, elas sustentam uma demanda de aço muito significativa, né? Então a demanda é uma fortaleza, tá? A outra fortaleza, né, é que não serão construídas novas capacidades, novas usinas greenfield nos próximos anos, mais especificamente nos segmentos onde a gente atua. Outra fortaleza é o nosso modelo de negócio, né, muito focado nos perfis estruturais, né, e também nos merchants, e diretamente relacionado a essas demandas que eu comentei, né, data center, infraestrutura, né? Essas medidas de defesa comercial americanas também são muito robustas, né? Lembro que desde a administração 1 do Trump, passando pelo Biden, não reduziram o que foi colocado lá na seção 232, né? A gente acredita que a própria negociação da USMCA ela vai ser ainda mais favorável à América do Norte, né? Então, isso tudo são fortalezas, né? Além das fortalezas internamente. A gente está operando muito enxuto na América do Norte, né? A gente, desde aquela de 2018, quando a gente colocou aquele plano muito forte de recuperar a nossa lacuna industrial com relação a núcleo SDI, a gente vem, assim, operando muito bem as nossas usinas, com poucas paradas de manutenção, poucas paradas imprevistas. A gente foi muito assertivo de crescer um pouco os nossos sobressalentes críticos, né? Então, qualquer parada a gente consegue resolver rápido. A utilização das nossas usinas, assim, muito intensa. Então, tá muito redondinho as coisas por lá, tá? Eu acrescentaria isso, tá, Rodolfo, que tem esse momento, assim, como a China exportando muito via rota integrada, né? Ela tirou talvez um pouco da competitividade da Turquia de exportar via sucata. Então, de certa forma, tem uma oferta maior de sucata na América do Norte. Então, ela puxa um pouco assim a sucata para baixo de certa forma, o preço subindo. Então, o spread ele está ampliado e a gente acredita que vai continuar assim, tá? Então, a gente está muito positivo que esses resultados que nós entregamos agora no trimestre, eles seguirão pelos próximos trimestres, o que também a gente ganha um pouco de tempo, né? Para implantar aquilo como eu comentei, está nas nossas mãos para poder melhorar a competitividade aqui no Brasil, né? Tem muita coisa a ser feita aqui ainda, de ajustes pontuais de curto prazo, e também quando a gente olha no médio prazo, a gente acredita que tem bastante espaço para a gente melhorar naquilo que está nas nossas mãos a operação no Brasil. Então, de certa forma, lá na América do Norte, é seguir fazendo com muito pragmatismo, com muita disciplina, aquilo que a gente vem fazendo, né? Então, uma visão geral é essa, tá? Se tiver mais algum ponto aí, eu volto, ou o Japur comenta, tá, Japur? Mas dá uma pulada para o Brasil aqui e a gente faz um fechamento com o Rodolfo, tá? Bora. Tudo bem, Rodolfo? Acho que pensando no Brasil aí, qualitativamente, depurando um pouco mais talvez o resultado do trimestre, né? A gente teve, quando a gente pensa na demanda do consumo aparente, olhando os dados do Aço Brasil, a gente teve uma queda de 6% do consumo aparente de aços longos em comparação ao mesmo período do ano passado, tá? E um pouco disso a gente reputa também aos temas de... A gente não dá mais essa granularidade, mas podemos conversar um pouco com os números de consumo de aços especiais. Quando a gente acompanha os dados da Anfávia,
sei que você acompanha aí nas divulgações de que você cobre, as empresas que o JP Morgan cobre. A gente teve um janeiro e fevereiro especialmente fracos em veículos pesados, que são muito representativos para o consumo de aços especiais de SBQ, né, para a parte de longos especiais, né? Que é um mercado importante para nós, que puxa, por exemplo, o preço médio realizado, a receita líquida realizada, puxa para cima, porque são preços comparativamente mais altos por tonelada do que os preços de longos comuns. Então, um dos fatores que explica um pouco a queda na nossa receita líquida realizada por tonelada foi uma questão de mix, de um volume menor de venda de aços especiais em função dos dados mais fracos, principalmente em janeiro e fevereiro da Anfávia em pesados, tá? Por outro lado, pensando em potenciais upsides, né, em riscos aí, a gente já viu no mês de março uma retomada importante da produção de veículos pesados da Anfávia, que eventualmente a gente pode ver, se a gente continuar vendo ao longo dos próximos meses uma retomada dessa linha específica de produtos, que alavanque também o nosso volume em aços especiais, que tem preços e margens aí interessantes, e que isso pode ser um catalisador eventualmente para margens mais construtivas na nossa operação no Brasil para frente. Além da entrada dos projetos que a gente já mencionou mais cedo, que vão contribuir ao longo do segundo semestre para uma melhoria da nossa estrutura de custos aqui na operação do Brasil, tá? É claro, a gente tem grandes incertezas, a gente tem toda a questão dos fretes, e impactos que a gente pode ter de carvão para os fretes internacionais para a composição do custo do carvão metalúrgico que é posto, né, aqui no Brasil. Mas isso um pouco é a chuva para todo mundo daí, né? Acho que é algo que daí é sistêmico, não é algo específico da companhia, né? Então acho que esses são digamos, acho que os pontos uh, positivos que a gente tem aí, que a gente pode ter catalisadores aí no médio prazo, e pontos de atenção que a gente tem aí com relação ao nosso negócio. Construção civil segue performando bem, obras de infraestrutura seguem mais ou menos o mesmo patamar que a gente tinha, não tiveram grandes mudanças qualitativas nesse segmento. Acho que o que realmente mudou um pouco o perfil de preços realizados, estrutura de custo, foi esse volume menor do que a gente imaginava, que a gente gostaria, principalmente no início do primeiro trimestre. Excelente, gente. Muito obrigado. Obrigado, Rodolfo. Um abraço aí. A próxima pergunta é do Leonardo Correia, do BTG Pactual. Tudo bem, pessoal? Boa tarde, Fala, Léo. Werneck, Japur. Tudo bem? Ari, obrigado. Eu tenho duas questões aqui, talvez mais Uhum. pontuais. A primeira mais pontual, só para explorar um pouco do top line, né? Assim, a gente viu no TRI o preço médio realizado no Brasil cair um pouco mais do que a gente até tinha esperado, né? 5% TRI a TRI. Entendo que tem um monte de efeito aí, mix e talvez alguma coisa sazonal aí pegando, né? Assim, nos preços. E a gente também tem ouvido sobre todos esses repasses, essas tentativas, né, assim na ponta, dois aumentos de 6% sendo, vamos dizer, pleiteados aí nas cadeias. E eu queria ouvir de vocês, assim, como que está a expectativa de implementação. Eu sei que é um mercado brigado ainda com bastante disputa aí de market share, e a importação ainda incomoda alguma coisa. Então, eu queria ouvir de vocês como que está aí essa tentativa. O Platts, por enquanto, está mostrando pouco repasse, né? 2, 3% de aumento pegando só. Eu não sei se o número está Uhum. tá preciso ou não. Então, seria esse primeiro, vamos dizer, detalhe no top line. E a segunda pergunta, Werneck, mais abrangente para você. Eu sei que você tem sido um grande, Uhum. vamos dizer, defensor e tem sido muito vocal aí, pedindo isonomia, pedindo defesa e pedindo justiça para competir. A gente está vendo alguns green shoots, né? Assim, as importações de longos estão mais controladas, as importações de planos é, parece que estão caindo. Acho que essa questão do frete toda aí vai atrapalhar bem a importação, vai encarecer bem a importação. Tem os anti-dumpings aí para BF galvanizado, BQ final do ano, Uhum. as cotas. A gente vê no mercado já acionário algum ânimo, tá? Da turma meio que precificando o floor
um certo bottom de resultado e de que a coisa para frente vai ficar melhor e vai ter uma consistente recuperação de resultado. Como está a sua cabeça, o seu ânimo, com o que o governo tem feito e com que tipo de impacto que você está vendo aí no, vamos dizer, no chão, né, na ponta? Você acha que esse entendimento de uma melhora, vamos dizer, significativa a partir do segundo semestre, você acha que é vamos dizer, um otimismo exagerado do mercado? Ou você está vendo de fato esses green shoots e você acha que é para realmente para animar, que o pior já ficou para trás e que a coisa está indo para um rumo melhor aqui no Brasil? Essas são as duas perguntas. Obrigado, pessoal. Tá bom, Léo. Bons debates aí, né? Até porque essa questão de pressão de custos e preços, quando tu olha o profit pool completo, assim, das diversas cadeias onde a gente opera, vê que o setor mais pressionado, assim, é o nosso, né? E isso vai mudando de tempos em tempos, é diferente do pós-pandemia, mas realmente esses 2 últimos anos têm sido muito difíceis, tá? Então, não tem como não repassar essa pressão de custos para frente, tá? Isso vai acontecer, tá? O Japur, se tiver, ele acompanha isso diariamente, se ele tiver alguma discordância com relação a esses temas da Platts e tal, ele tem isso na cabeça, tá? Mas não tem como isso não acontecer, tá, Léo? Até porque muitos dos segmentos, assim, que são nossos clientes, eles vêm trabalhando também com um pouco mais de folga nos seus balanços, né? Margens um pouco maiores. Mas essa dinâmica, assim, tem sido muito constante, né? Todo dia tem gente batendo aqui na porta, tá? De fornecedor de refratário, eletrodo, insumos de forma geral, né? Então, eu acho que essa questão de repassar na cadeia toda um custo que é muito conhecido, um custo global, uma pressão que ela vem, assim, de um tema global complexo, né? Ela vai acontecer. Se fosse alguma ineficiência, assim, do setor, alguma ineficiência da Gerdau e tal, fica difícil tu criar uma narrativa, né? Um racional que permita repassar. Mas isso vai acontecer, tá? Vamos ver com que velocidade, né? Segmentos diferentes, desde a distribuição à construção civil, que às vezes trabalha mais por contrato de obra, né? Então, isso vai acontecer, tá? Eu não estou preocupado com que isso não aconteça, tá? A minha principal preocupação que em isso repassando, a gente precisa ampliar um pouco mais as margens, sendo céleres e implantar as melhorias mais do curto prazo, no dia a dia, que a gente está fazendo, tá? Logística é uma delas, né? A quantidade de movimentação de material nosso no Brasil, a gente está otimizando isso aí, reduzindo. Então, tem coisas assim a serem feitas dentro de casa, tá? Os temas de defesa comercial, tá? Eu tô otimista também, porque essa é uma construção que ela vai acontecendo ao longo do tempo, né? A própria saída agora do ministro Alckmin, quem vai conduzir esses temas de defesa comercial lá dentro, o próprio Márcio Elis, que conhece com profundidade isso aí, acompanhou desde o início, né? Sabem os danos causados na cadeia, então os números foram ficando claros, as evidências foram ficando claras ao longo desses 2 últimos anos assim, dos danos terríveis aos setores, né? Então, olha o balanço não só nosso aqui no Brasil, de outras empresas, não dá para seguir investindo, não dá para sobreviver assim, né? Então, eu acredito muito que esses dois principais mecanismos, tanto o cota-tarifa, ele vai continuar vigente, né? Não consigo te dizer se vai ampliar ou não para outros produtos, mas o que a gente conhece já desses últimos trimestres do cota-tarifa, muita segurança que ele vai seguir, e bastante otimismo também que essas investigações de antidumping, que demoraram um pouco mais do que o normal, um pouco mais do que previsto, mas elas estão muito sólidas, né, cara? As evidências estão muito claras. Então, eu nesse momento estou muito otimista que a gente vai ver a defesa comercial no Brasil sendo ampliada do cota-tarifa para um cota-tarifa mais antidumping, tá? Então, a minha cabeça está assim, tá? Tá claro. Tá certo. Algum Muito obrigado. queira colocar aí, Japur? Não, Não? acho que é isso. Tá bom. Obrigado, Um Léo. abraço, Léo. Abraço para vocês. Obrigado. Valeu. Próxima pergunta do Gabriel Barra, do Citibank. Fala pessoal, acho que vocês conseguem me ouvir? Super bem, super bem. Estão te ouvindo, te Ótimo, vendo, te ouvindo. obrigado. Obrigado, Werneck, obrigado, Japur. Eu tenho dois pontos aqui do meu lado. Acho que primeiro sobre Miguel Burnier. Uhum. Se eu não me engano, acho que no último call
do quarto TRI, a gente falou um pouco sobre o ramp-up e a expectativa dos 400 milhões de reais de EBITDA para esse ano. Eu queria ouvir um pouco de você, Werneck, talvez o Uhum, Japur também, como que está essa expectativa, né? Eu acho que vocês têm mantido esse guidance, soft guidance, de alguma forma aqui, desses 400 milhões de EBITDA para esse ano. Então, uhum, eu não sei o quanto o projeto está talvez um pouco atrasado ou no timing para entrar. Então, se puder falar um pouquinho sobre a expectativa da companhia do EBITDA para esse ano e o quanto também isso pode impactar para um uhum, EBITDA do próximo ano. Segundo ponto sobre aqui talvez até potenciais one-offs aqui de geração de caixa, né? uhum, Não sei se o quanto vocês têm avaliado aqui possíveis investimentos em real estate, terra, a companhia tem um balanço importante ali de real estate que poderia ser monetizado. Queria ouvir um pouco de vocês a ideia da companhia em relação a isso, né? Até se daria para esperar possíveis dividendos extraordinários frente a essa possível desinvestimento, como vocês têm avaliado isso, dado que a companhia tem trazido aí esse balanço mais alavancado, super saudável, num uhum. ambiente que margens para cima, né? Como vocês têm falado, os Estados Unidos super saudável, o Brasil numa tendência de melhora aqui para o segundo trimestre. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso, né? O desinvestimento e a questão do dividendo extraordinário. Obrigado. Perfeito. Rafa, tu vai nessa aí? claro. Aham. Tudo bem, Gabriel? Deixa eu começar falando sobre Miguel Burnier. Exatamente, a gente tinha um soft guidance aí, de uma expectativa que a gente falou lá no início do nosso Investor Day em outubro do ano passado, de esperar gerar 400 milhões de reais de EBITDA, especificamente pelo projeto de Miguel Burnier nesse ano. Mas a gente esperava um ramp-up, um início de operação que ainda não iniciou. A gente está procedendo com cautela, é o maior investimento em reais na história da companhia. É um investimento com uma vida life of mine de 40 anos. Então, não é por alguns meses a mais ou a menos que a gente vai fazer alguma coisa que vai sacrificar ou prejudicar o longo prazo do retorno que a gente espera desse capital que a gente está alocando, tá? Mas sim, a gente entende que a gente vai, especificamente do projeto de mineração, a gente dificilmente vai ter integralmente os 400 milhões que a gente tinha projetado ao longo do ano. A gente ainda está trabalhando internamente para ter um número mais preciso de quanto é que é esse impacto, tá? De quanto é que é o guidance específico do projeto de Miguel Brunet, quanto é que ele vai gerar de EBITDA nesse ano. Mas, ao mesmo tempo, paralelamente, a gente já está com uma série de outras iniciativas com um plano de recuperação para compensar essa perda de margem, quer seja com eficiências operacionais internas, quer seja com compras alternativas estratégicas de minérios mais competitivos na região de Minas Gerais. Nesse sentido, a gente está, talvez, muito bem posicionado geograficamente para comprar minérios alternativos de outros fornecedores ali na região, como forma de mitigar parte desse EBITDA que a gente não vai ver fluindo já nesse ano para o nosso resultado. Mas a gente entende que em 2027 a gente já deve ter uma curva de ramp-up normalizada, mais em linha com o nameplate do que a gente imagina para o projeto de mineração no longo prazo, tá bem, Gabriel? E com relação aos temas de real estate e outros one-offs que a gente possa ter eventualmente de liquidez, né, de fluxo de caixa livre via desinvestimentos, né, a gente segue avançando com as nossas análises internas, tanto com os nossos ativos, principalmente imobiliários. Eh, e, e aqui acho que é bom estar numa situação de alavancagem controlada, onde a gente não tenha que fazer uma venda forçada, uma venda acelerada, na qual a gente não maximize o valor de longo prazo para os nossos acionistas, tá? E aqui, com relação à alocação eventual do caixa que esses negócios possam vir a gerar ao longo desse e do próximo ano, aí acho que é bom, empresa de commodities é bom quando ela é chata e previsível, né? Então a gente não vai mudar radicalmente as nossas preferências de alocação de capital. A gente tem distribuído dividendo acima do mínimo estabelecido. O que tem sobrado de capital, quando a gente não prejudica a nossa liquidez, a gente tem alocado
para recompras quando a gente entende que o mercado não está compreendendo de forma adequada o valor de longo prazo dos nossos ativos, e é a linha que a gente pretende seguir, tudo mais constante. Então, chato é bom para alocação de capital em empresa intensiva em capital, né, Gabriel? Sem dúvida, Japur. Muito obrigado. Obrigado, Bernete. Obrigado, Gabriel. Um abraço para vocês. Próxima pergunta do Lucas Lage, da XP. Opa, boa tarde, pessoal. Obrigado, Ari, Werneck, Japur. São dois pontos. Começar com um follow-up da questão anterior. Assim, acho que pensar nessa ótica de otimização de retorno do Ativo Brasil, né? Que no fim, assim, no fim você pode otimizar com retorno, com investimentos em projetos de retorno marginal alto ou reduzindo o denominador com venda de ativo para otimizar retorno, né? Minha dúvida é mais como que vocês avaliam a questão mercadológica nessa decisão de investimento ou desinvestimento, né? O Werneck comentou bastante aí da questão de antidumping, medida protecionista dentro do mercado, acho que trazendo uma ótica de isonomia competitiva, é, mas para entender o quanto que isso influencia numa decisão de mais investimentos no Brasil ou nessa decisão de eventualmente cessar o plano de desinvestimento de ativo em excesso que teria nesse contexto atual de mercado. E aí um segundo ponto, mas a gente fala bastante de Miguel Burnier, fala bastante do CAPEX acima do sustaining, então se puder só relembrar a gente aqui em relação à expectativa da companhia em relação à captura, né, desse EBITDA incremental dos projetos, talvez a gente fale menos aqui, né, que deveriam capturar aí ao longo do segundo semestre de 2027, mas para a gente make sure aqui que a gente esteja considerando esses retornos marginais, dado que o CAPEX já está muito claro, até pelo guidance de vocês aí para 2026. Então, acho que são esses dois pontos. Obrigado, pessoal. Tá bom, Lucas. Obrigado aí pelas colocações, tá? Eu vou começar aqui já por emenda o CAPEX aí, tá? Lucas, o que provavelmente a gente vai ver no futuro na Gerdau no Brasil, uma configuração de ativos diferentes do que a gente operou durante muitos anos, né? Aquele modelo de negócio tradicional, conhecido como mini mills, né? Que tu tem uma usina de escala pequena, atendendo um mercado muito regional, comprando a sucata ali próxima e transformando a sucata em aço e servindo os clientes da região, né? Usinas de escala pequena e tal. Esse é um modelo que a gente já reviu nos Estados Unidos, né? A gente fechou planta, a gente concentrou a nossa produção em menos usinas, mas usinas altamente competitivas, tá? Então, essa questão assim mercadológica, essa questão de futuro, ela vai passar, eu diria, talvez a falar de investimentos ou de desinvestimentos, ela não traz talvez a explicação correta, tá? Porque vai ficar parecendo que o modelo de negócio continua igual, tá? Então, isso vai ser uma questão transformacional ao longo dos próximos anos. Nós vamos focar muito assim os nossos investimentos naquelas usinas que são vencedoras, né? E a gente tem algumas delas no Brasil. Então, é provável que essas usinas que foram paradas ou interrompidas, elas não tenham competitividade para voltar. O próprio modelo de negócio nosso de andar muitas milhas para servir qualquer cliente, a gente vai ter que passar por uma revisão mais profunda e estrutural ao longo dos anos. Então, a velocidade disso ela vai ser feita conforme a nossa possibilidade de alocar CAPEX sem endividar a companhia. Então, é realmente uma transformação, eu diria assim, daquelas que acontecem de tempos em tempos, tá? Então, a nossa forma de operar no Brasil, ela vai mudar, né? Até essa questão de Ouro Branco também, né, que era uma usina que foi construída lá atrás, muito focada em exportação, essa continuidade dos investimentos para que a gente possa, ao longo do tempo, reduzindo o nosso volume de exportação, porque a gente acredita que cada vez menos no futuro a gente vai encontrar oportunidades de exportar com margens, né, que sejam atrativas. Assim. Então, vai passar o Brasil, as nossas operações no Brasil, por uma transformação que não é só essa agora de redução de custo no curto prazo, vai ser uma coisa mais radical. À medida que a gente tiver esses planos mais detalhados, a gente mostra para vocês, mas é uma crença de que a gente vai ter que mudar a forma de operar, né? E o que nós fizemos na América do Norte talvez sirva como exemplo que nós vamos fazer aqui, né? A gente fechou a usina, a gente foi tirando aqueles ativos pouco competitivos e fomos colocando capital
e CapEx nos últimos 8 anos para a gente ter hoje, nesse momento, um footprint industrial absolutamente competitivo, de custo baixo, né, de muita confiabilidade. Então, uma visão geral é essa, tá, Lucas? Acho que, complementando, Lucas, você deu dois temas, né? De pô, projetos que aumentem, melhore o numerador ou diminuir o denominador. Eu diria que a resposta é os dois. A gente tem que investir em projetos que melhorem nosso numerador e a gente tem que ir gradativamente diminuindo, como eu falo bastante aqui dentro de casa, a mochila. Tá? Quando você vai para correr, caminhar uma longa distância, como uma empresa que tem 125 anos, você carrega uma mochila e você tem que, ao longo do tempo, ir deixando a mochila mais leve, que é a parte do denominador. Então, quando a gente percebe, por exemplo, que a gente tem uma série de ativos de imobiliários que hoje em dia não estão sendo usados na sua plenitude e que, eventualmente, a pessoa que opera no dia a dia não enxerga que ela está pagando um custo de aluguel, porque não, o imóvel é próprio, então eu não tenho que pagar por isso. Mas o capital paga por isso no capital charge, né? Do custo capital, né? Então, são as duas coisas, né? E acho que você deu a resposta quando você falou a palavra excesso. Aquilo que a gente tiver em excesso, excesso não faz bem. Se tiver excesso em imóveis, é ruim. Se tiver excesso de florestas, não é bom. Se tiver excesso de capacidade produtiva em alguns lugares, também não vai ser bom. Então, o grande foco é a gente fazer aí, ter uma operação, assim como a gente tem um balanço saudável e equilibrado, que a gente tem também na parte dos passivos, né? Mas também na parte dos ativos a gente busque um equilíbrio talvez um pouco diferente do equilíbrio que a gente tem hoje. Então acho que é um pouco você mesmo deu as respostas aí na sua pergunta, tá? Com relação aos projetos, acho que na nossa apresentação institucional a gente tem ali um pouco do detalhe, né? Dos três grandes projetos que a gente tem esse ano, os principais projetos, que vão ter seu ramp-up andando ao longo do ano, com destaque para Midlothian, para o centro de reciclagem em Pindamonhangaba, e para o investimento em Miguel Burnier, que é o investimento mais transformacional até pela escala e pelo tamanho que a gente está fazendo. Como eu mencionei mais cedo, como a gente está falando aí de um atraso na posta em marcha, pensando em retorno especificamente do projeto iniciado, é bem possível que a gente não veja os 400 milhões integrais que a gente tinha antecipado lá em outubro do ano passado, mas a gente está buscando outras iniciativas de eficiência na nossa usina de Ouro Branco para compensar o que a gente não vai estar percebendo de retorno nesse ano especificamente com o projeto de mineração, o que não inviabiliza de forma alguma que em 2027 e dos 40 anos seguintes da vida do projeto de Miguel Burnier, a gente veja, assim, o resultado no numerador, gerando valor aí para os nossos acionistas, Lucas. E, Lucas, Boa. só acrescentar aqui, enquanto o Japur falava, né, eu tava refletindo aqui, até para dar uma tranquilidade, né, que a gente não vai elevar o endividamento da companhia ou não vai desembolsar um patamar de CapEx muito superior ao que a gente está fazendo agora nessa transformação que eu comentei, tá? Então, boa parte desses recursos que a gente vai alocar aqui no Brasil para fazer essa transformação, tá? Ela vai vir da própria decisão da gente trabalhar com menos ativos industriais no Brasil, né? Então, a quantidade de CapEx que a gente aloca para manutenção, tendo muitos ativos, ela vai ser reduzida. Isso vai criar uma possibilidade, um colchão para a gente fazer investimentos mais transformacionais aqui no footprint industrial. E a nossa operação em Ouro Branco, né, que tem sido muito destacada do ponto de vista da eficiência, ela tem nos permitido, nos últimos anos, a gente ir postergando, né, as necessidades de grandes reformas de alto forno, de coqueria, né? Então a usina está operando de uma forma muito saudável. Então a gente vai deslocando numa linha de tempo esse patamar maior de investimento de manutenção em Ouro Branco. Isso aí vai criando um colchão dentro dos patamares de desembolso que a gente tem visto nos últimos anos, para a gente acelerar a nossa transformação, tá? Então eu queria dar um pouco de tranquilidade que não passa na nossa cabeça, né, na minha, do Japur, do Conselho, da gente acelerar uma transformação aqui no Brasil, crescendo radicalmente o desembolso de CAPEX ou alavancando, né? A gente sabe muito bem e cada vez tem ficado mais claro a importância, a necessidade da gente manter esses patamares saudáveis aí de desembolso de CAPEX e de alavancagem, tá? Legal. Obrigado, pessoal. Muito Obrigado, claro, hein? Lucas. Próxima pergunta, Daniel Sasson, do Itaú BBA.
Oi, pessoal, boa tarde, obrigado pela oportunidade, Ari, Rafa, Uhum. Werneck. Pessoal, a minha pergunta, acho que o Gustavo falou um pouquinho no discurso inicial sobre antidumping, né, sobre, na verdade, a competição com os produtos importados. Acho que a gente talvez tenha um pouco mais de facilidade de entender os impactos, né, pela importância no mercado de planos, talvez para longos os impactos de eventuais medidas antidumping. A gente sabe que tem fio-máquina, né, aí sob análise, talvez mais para o curto prazo. Se vocês Uhum. puderem dividir com a gente as expectativas do antidumping ou do resultado dessa investigação para outros produtos até, né, Uhum. de longos, se isso muda o humor do mercado como um todo, e aí talvez entrar um pouco mais na dinâmica competitiva, né? Beleza, além do antidumping, como os players de aços longos estão se comportando, né? Que em algum momento do ano passado, acho que mais ou menos nessa época, vocês decidiram, por exemplo, parar de perder market share em vergalhão e ir para a briga, né? Como essas dinâmicas competitivas especificamente em longos estão moldando aí o mercado? E a minha segunda pergunta, talvez até um follow-up do último comentário do Gustavo, né, sobre CapEx, e aí entendemos que o Rafa não consiga dar para a gente um guidance de CapEx para 2027, nem é isso que a gente quer, mas se a gente for pensar, né, nas oportunidades além daqueles 3 bilhões de reais de manutenção, os outros projetos seriam, quais são as prioridades, né? No passado vocês falavam que talvez fizesse sentido alocar R$ 1 nos Estados Unidos versus alocar R$ 1 no Brasil, toda a expectativa, chegaram a cogitar até um projeto no México em algum momento, pelo potencial de crescimento de autopeças do mercado automotivo na região. Aí as coisas mudaram, o mercado ficou lá também mais protecionista, enfim. O que vocês puderem comentar para a gente sobre as prioridades, ou ranquear regiões ou tipo de projetos para a parte, né, de competitividade ou de crescimento, talvez ajude a gente a pensar num patamar aí para os próximos anos. Obrigado, pessoal. Tá bom, Daniel, o Japur vai te falar os detalhes aí do antidumping e tal, mas só uma reflexão assim um pouco mais geral aí sobre esses temas, tá? Diferente da América do Norte, né, aqui no Brasil, quando se discute defesa comercial, isso dá muito burburinho, muito debate, assim, nos setores consumidores, né, nos mercados de forma geral, né? A gente vê nos Estados Unidos, né, que desde a época da seção 232, quando se implementa a defesa comercial, ou quando se fala de defender o país e tal, não tem esses grandes clamores assim, né? Todo mundo entende que é importante para o país, que a indústria é importante. E tu vê que muitas vezes assim esses números não são tão evidentes, esses dados, mas a gente que circula muito lá, conversa muito com o cliente. Eu estou muito convicto assim que ao longo dos próximos trimestres a gente vai conseguir fazer uma leitura mais precisa de que a indústria americana, norte-americana, ela está voltando, tá? Aqui no Brasil, esses debates assim são de muitos anos, né? E tu vê que a indústria vai perdendo tamanho e tal. Então, ela é muito influenciada assim pelo momento, né? Pelo que aconteceu nos últimos anos. Então, quando a gente começou a ver a penetração de aço importado de uma maneira nunca vista no Brasil, ela veio ali no momento, né? Em que pós-pandemia, o setor do aço especificamente, ele vinha de margens altas, né? Entregando resultados. Então, teve muito debate ali há 2 anos atrás, se era correto ou não, se esse negócio tinha vindo para ficar, se a defesa comercial ela ia continuar deteriorando margens assim de outros segmentos. Eu acho que após 2 anos, esses temas amadureceram muito, tá? Ah, tem muitos balanços assim publicados, né, dos setores clientes, né, até das próprias empresas de aço, e vem ficando claro assim nos debates em Brasília de que se não forem colocados mecanismos de defesa comercial mais intensos, tá, a indústria de aço não sobrevive no longo prazo, né? Então, existem setores, isso é público, né, que estão questionando, seguem questionando esses mecanismos de antidumping, né? Quando se falou agora recentemente de recuperação ou manutenção que seja das margens com renegociações de preço com o setor, aí vem manifestos, vem cartas, tá? Isso tudo faz parte, né? Esse debate é muito intenso, mas existe eu diria, uma consolidação de crenças de Brasília que precisa ser defendido, né? Que a gente já sofreu demais nos 2 últimos anos.
Então, eu particularmente, nos debates que a gente tem tido em Brasília, né, do MIDIC, eu comentei do Márcio Elias, que vai seguir à frente agora desses temas de defesa comercial, eu vejo um ambiente bem diferente agora para a implementação desses mecanismos do que 2 anos atrás, né? Os temas vão amadurecendo, as análises vão sendo feitas. Então, o que o Japur vai comentar agora, né, de mais de planos que onde a gente viu a principal penetração de importado, mas também em longos, onde o fio máquina foi muito penalizado. Eu vejo um ambiente assim mais propício, mais pacificado para que esses temas evoluam agora no segundo semestre, tá? Mas já, pô, tu tem bastante detalhe aí, Claro. comenta com o Daniel o que Tudo bem. pela frente, tá? Não, tudo bem, Daniel. Acho que só para entender um pouco da minha perspectiva aqui, longe de ser uma verdade, tá? Sobre os impactos e o que significa eventualmente essas medidas de defesa da concorrência de antidumping para a Filmáquina, tá? Fazendo uma aproximação grosseira, assim, quando a gente pensa em aços longos, a gente tem ali algo entre de 10 a 20%, dependendo do período do ano, que equivalem a fio máquina, tá? De produção nacional. Que tem uma proporção para vergalhão de mais ou menos 4:1, 5:1, 13,5:1, tá? Mais ou menos, no mercado. E ocorre que muitas vezes os laminadores que produzem fio máquina também produzem vergalhão. Então, quando você tem um excesso de muito fio máquina entrando no Brasil, com margens de dumping de $550 por tonelada de dumping, que é o que foi verificado na análise preliminar feita pela MDIC, do fio máquina chinês, $550 de dumping, isso empurra as empresas que têm capacidade produtiva, que não querem ficar ociosas, produzindo, ficando fora do mercado de fio máquina, a produzir a preços de margem de contribuição vergalhão ou outros produtos longos. Então, não é especificamente e única e tão somente sobre vergalhão. É também sobre o spillover, digamos assim, né, os ripple effects aí que tem de uma entrada grande de fio máquina deslocando outros produtores a fazer outros produtos. E como esses produtos também, por vezes, são um insumo para outros produtos trefilados, corte dobra, produtos ampliados, colunas, malhas, isso tem um efeito detrimental em toda a margem do segmento de aços longos, de uma forma geral. Então, a gente tem uma decisão positiva. A gente tem duas investigações, basicamente, né, que é China com a margem, vou arredondar, de $550 por tonelada e Rússia com $100 por tonelada, em um patamar inferior. Pô, é um valor representativo de impacto aí, em competitividade. E só o que a gente sempre pede, como o Gustavo já mencionou várias vezes, é uma isonomia competitiva e que a gente não rasgue o regulamento, porque a gente faz uma análise técnica. A gente avalia e diz, ó, tem dumping, tem dano, tem nexo causal, a gente não pode ignorar os fatos, porque os fatos não interessam a gente no momento A, no momento B. Acho que a gente tem que ter a maturidade aqui, como economia, como Estado aí, democrático de direito, de fazer valer as regras que a gente tem estabelecidas, né? Se assim como a gente obedece as regras aqui no Brasil, e quem vende, exporta para o Brasil também obedeça. Eu acho que eu diria que, com isso, a gente tem a perspectiva de, no segundo semestre desse ano, ter uma conclusão da investigação do direito, né, do antidumping sobre fio máquina, que tem potencial de melhorar não só especificamente o fio máquina, mas outros produtos longos que gravitam, digamos assim, ao redor desse portfólio de produtos. E Daniel, um último ponto, tá, sobre essa dinâmica competitiva, tá? Eu vejo que, de certa forma, essa questão de market share no Brasil, ela está bastante estável, tá? O que nós temos uma oportunidade ainda a ser capturada, né? Que não adianta, por exemplo, eu ter toda a minha base de ativos no Sul e eu ter um market share de 30%, mas ele só no norte do Brasil. É ineficiente, né? Do ponto de vista logístico e tal. Então, como a gente tem um portfólio muito completo de produtos, tá? Acho que agora esse market share aí entre os players mais estável, acho que tem uma oportunidade única para nós, tá? Que é melhorar a nossa eficiência de como a gente atende esse share que é nosso, né?
Então, aí tem uma oportunidade que a gente começou a capturar nesse primeiro trimestre e eu vejo uma avenida importante de captura para os próximos trimestres, né? Então, a gente tem um share de mercado, foi esse que tu comentou bem, que foi redefinido ano passado, com as iniciativas que a gente tem, mas uma vez dado o nosso pedaço no mercado, ele ainda não está sendo atendido da forma mais eficiente possível, né? Então, de qual usina que nós vamos atender, a forma que nós vamos atender, é direto usina, é via comercial Gerdau, é via um distribuidor independente. Então, por isso que eu falo assim, tem coisas nas nossas mãos a serem feitas, tá? Da forma mais competitiva, da forma mais racional para atender esse share que agora está dado, né? Perfeito. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado, Nel. Bom, e nossa última pergunta é do Carlos de Alba, do Morgan Stanley. Hello, thank you, Ari. Hello, Gustavo. Hello, Japur. The cash flow generation in the quarter was particularly strong. Working capital contribute definitely to that, as well as low cash tax payments. Can you comment maybe what are you expecting for the second quarter, maybe the second half of the year in those two items? And then I have another question on projects. Tudo bem, Carlos? Oi, Carlos, tudo bem? Acho que com relação a especificamente essas linhas de capital de giro, nesse trimestre, do ponto de vista de tax, a gente teve aí dois efeitos. Primeiro, que a gente está com muito pouco, a gente está com prejuízo, a gente não gera lucro no Brasil, então nossa alíquota efetiva ela termina sendo menor, porque a gente é basicamente o lucro dos Estados Unidos. E a gente teve mais imposto de renda retido na fonte, withholding tax, sobre as distribuições de resultado dos Estados Unidos para o Brasil, que a gente fez mais fortemente no final do ano passado. Então, isso contribuiu para a gente ter um desembolso de tax na linha de free cash flow maior no quarto trimestre do que a gente teve agora nesse próximo trimestre. Mas ao longo do ano, a gente espera uma normalização. Tipicamente, a gente tem um desembolso maior de impostos no quarto trimestre, pagando em abril os impostos nos Estados Unidos e no Brasil, dos impostos de renda pessoa jurídica, mas ao longo do ano a gente deve ser algo normalizado em função da nossa lucratividade. A gente espera no segundo trimestre ter uma geração de fluxo de caixa positiva, tanto pelos nossos resultados operacionais, quanto por temas de capital de giro que seguem operando de forma normal. A gente teve uma recomposição importante, de quase R$ 1 bilhão de capital de giro no primeiro trimestre em relação ao quarto trimestre. A gente entende que isso está relativamente, então, normalizado para o segundo trimestre. E ao longo do ano, a gente imagina que a gente vai ter, partindo do pressuposto, né, lembrando que a gente vai ter um desembolso de CAPEX menor do que a gente teve no ano passado, a gente imagina ter uma geração de fluxo de caixa livre mais forte do que a gente teve ao longo do ano de 2025. Tanto por um EBITDA que a gente está gerando comparativamente mais forte nesse primeiro trimestre, quanto por redução de CAPEX. Então, a gente tem o duplo benefício. Great. And then maybe, I don't know, Gustavo or Japur, on the iron ore division or the iron ore business. First, on Miguel Brunier, can you give us any more color on what caused the slight delays this year in terms of the EBITDA generation that the company was expecting? And then you maybe longer term, as you transform the business strategy in Brazil, is investing in iron ore to increase the third-party shipments an option? I think, Gustavo, in the last Investors Day, you have mentioned the possibility of that investment taking place. So I don't know if you can add more color at this time. Thank you. Perfeito. Carlos, os problemas que nós enfrentamos lá em Miguel Burnier, que causaram um pequeno atraso, são problemas bem conhecidos assim no Brasil, que é a dificuldade atual que nós temos de obras civis e montagem eletromecânica, tá? Então, a solução nossa técnica é muito robusta, a gente tinha um cronograma que iniciou no prazo adequado, né? Historicamente, esse cronograma estava alinhado às produtividades tradicionais que nós temos no segmento de construção civil e montagem eletromecânica, mas assim como diversos setores da economia brasileira estão enfrentando dificuldade de contratar pessoas, né, de ter uma mão de obra mais técnica,
esses setores no Brasil estão enfrentando também, tá? Então, as nossas dificuldades foram 100% relacionadas aos temas de produtividade na construção civil e na montagem eletromecânica. Esse é um tema que eu acredito que no futuro ele vai precisar ser tratado de outra forma pelas empresas brasileiras, porque senão a gente vai seguir com dificuldade de empreendimentos no Brasil, porque tem sido cada vez mais complexo a gente fazer investimento por questão de obra civil e montagem, tá? Então, esse é o principal ponto do atraso. E a gente segue com o desejo da gente monetizar de alguma forma os nossos direitos minerários no estado de Minas Gerais. Acho que o sucesso dessa primeira operação, né, que é uma operação muito grande, de 5,5 milhões, a hora que a gente colocar ela em operação e ela se demonstrar o sucesso como a gente espera, né, acho que ela vai nos dar não só segurança, mas também vai nos permitir alocar mais tempo para a gente aprofundar os estudos, né, de qual que deve ser o próximo passo para a gente aumentar a nossa produção de minério, né? A gente tem muitos direitos minerários, né? A cronologia de qual que a gente deveria explorar primeiro está em análise. Então, acho que uma vez esse projeto sendo implementado, ele começando a produzir com sucesso, ele vai nos dar uma possibilidade da gente acelerar os nossos planos do segundo passo. E na hora que a gente tiver com isso mais analisado, a gente se compromete a vir aqui e comentar com mais calma para vocês, tá? Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, cara. Concluímos nossa sessão de perguntas e respostas e volto a palavra para o Werneck. Obrigado, Ari. Agradecer a tua participação, né? E só para me despedir de vocês, né? Meu nome no Japur. E aproveitar para fazer o convite da nossa próxima divulgação de resultados referente ao segundo trimestre de 2026, que será no dia 5 de agosto. Então, muito obrigado em nome de todos nós, da equipe da Gerdau. Um forte abraço e se cuide.